Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, informação do nosso Flamengo. Quarta-feira, dia 30 de julho de 2025, amanhã tem jogão aí pra gente, né? Partida muito importante. Felipe Luiz deve fazer uma mudança, não vai com o time titular, já deixou praticamente claro isso, já tem um aval da diretoria. Então ele vai fazer algumas mudanças, provavelmente Matheus Gonçalves pode ganhar uma oportunidade. O jogo contra o Atlético Mineiro está preparado para as 21h30 da noite. No estádio do Maracanã, a expectativa aí é de casa cheia, né? A expectativa é mais de 60 mil pessoas esteja presente para o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Galera, desse corte que eu preparei para vocês no canal da ESPN Brasil, programa Sport Center, trazendo novidades, baita reforço de peso aí, mais um reforço. Flamengo agindo muito forte, BAP, Boto aí agindo muito forte aí, trazendo milhão de reforços. Vou no mercado, trazendo mais gente, apresentando novidades. O mais novo é Samuel Lino chegando. E o Caio Alves também aqui conosco para trazer análise desta novidade do Flamengo. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucio? Boa tarde, Calçado. Boa tarde, fã de esporte. Fã de esporte já sabe, tem reforço no seu time, da que a ESPN vem analisar. Esse cara, no caso, o Samuel Lino, a gente vai fazer a análise do que ele pode agregar no time do Flamengo, no time do Felipe Luiz. Ele que é um jogador muito versátil, atua tanto como atacante, que é a posição de origem dele, mas também como ala, a gente vai ver aqui na análise. Começando, o papel dele como atacante, ele atuando como atacante no Atlético de Madrid, sempre nessa região do corredor esquerdo. Como ele gosta de partir de fora para dentro, ele tem o pé direito como dominante, então ele sempre nesse corredor. E aí a gente vê lateral que não se posiciona corretamente, tem um lado cego que a gente costuma falar, não muito bem posicionado, vai sofrer contra o Lino. Então a gente vê o lateral de frente para o lance, no caso ele tinha que estar de lado para poder reagir melhor à corrida do Lino. O Lino, como não se importa com isso, ele viu que a bola vai chegar nele, ele faz o ataque ao espaço e finaliza com a perna esquerda, que embora ele tenha o pé direito como dominante, ele bate muito bem, finaliza muito bem com a perna esquerda. Mais uma vez aqui a gente vê lateral marcando de forma errada, com o corpo um pouco mais para frente. O Lino já antes da bola chegar nele, antes do quem vai fazer assistência, no caso o Griezmann, de fazer o passe, ele já está atacando o espaço aqui embaixo da tela. E aí o lateral se posiciona errado, ele ataca o espaço, mais uma vez vai finalizar com a perna esquerda, que embora mais uma vez não é dominante, ele finaliza, domina, passa muito bem com o pé esquerdo. Isso é muito importante no futebol praticado hoje em dia. Mas não só no lado cego ele costuma atacar, o lado cego, no caso, as costas do lateral. Ele também sabe fazer isso do lado contrário do lateral. Então a gente vê, ele começa saindo por fora, então atacando o lado cego do lateral, no caso do Valência, o lateral de costas para ele, a dificuldade dele de marcar o Lino, caso ele atacasse as costas. Mas ele vê que o jogador vai fazer assistência aqui para dentro do campo. O que o Lino faz? Ele sai das costas do lateral, ataca por dentro, então é muito difícil para o lateral marcar jogador que não ataca só nas costas, ele ataca na frente do lateral também, porque o lateral tem essa dificuldade maior de entender se ele marca as costas, se ele marca a frente. O Lino tem, então, essa versatilidade, esse entendimento bastante legal, interessante no jogo dele. E aí a questão de atacar o corredor, de ser muito potente, de ter o arraste que a gente chama, 1 contra 1 do Lino, que é um dos motivos principais para o Flamengo ter contratado ele. Ele começa aqui um pouco mais baixo na jogada do Atlético de Madrid, na fase ofensiva, mas ele tem essa potência de ver que a jogada está se desenvolvendo e aí vai atacar o corredor. E aí 1 contra 1 do Samuel Lino, que é muito forte, ele já faz o drible, vê o Griezmann atacando o espaço e faz essa assistência para ele. Então ele tem esse 1 contra 1, essa jogada de muita potência dele, muito forte. E aí, como a gente conseguiu pontuar bem em relação à versatilidade do Lino, tanto ofensiva como defensiva, a gente está vendo aqui. Ele na segunda linha de marcação do Atlético de Madrid, então ele marca muito bem, ele compõe muito bem essa questão, essa fase defensiva do Atlético de Madrid. Então a gente vê ele nessa segunda linha, marcando, já pressionando bastante. Para o Felipe Luiz isso é muito importante, jogador que trabalha bastante, que tem esse senso coletivo bastante apurado, e no caso do Samuel Lino também. Então ele pressiona muito bem o portador da bola, em quem está com a bola,
recupera a posse para o Atlético de Madrid e aí já faz assistência para o Sorloth, atacante do Atlético de Madrid. Então ele é muito bom nessa questão, tanto ofensiva, mas defensiva também. E aí, quando a gente fala dele jogar de ala, é isso aqui. Ele, no último lance, ele atacando, ele marcando, no caso, nessa segunda linha, mas aí quando ele atua de ala, ele tem essa capacidade de compor a primeira linha de marcação, atuando como ala. E aí quando a gente falou, fã de esporte, do posicionamento corporal correto de um lateral, a gente vê que o Lino, mesmo sendo um atacante, ele tem essa inteligência, essa questão cognitiva de se posicionar corretamente. Isso muito também pelo Simeone, que para os defensores do Simeone, eles têm que se portar corretamente na linha defensiva. E o Lino, mesmo sendo atacante, a gente já vê ele se posicionando de lado, que é para quê, fã de esporte? Quando o time recupera a bola, ele de lado ele tem uma facilidade maior de conseguir reagir à jogada e aí já ataca o espaço. Então a potência dele de sair lá da área que ele estava até a área contrária e aí já faz a finalização, faz um gol por Atlético de Madrid. Então o Lino é esse jogador muito versátil, inteligente, defensivamente e ofensivamente na questão da fase ofensiva do time agora do Flamengo. No mercado. Pedro Henrique Torres chegando com a gente com as informações. Tudo bem, Pedro? Um beijo para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Gláucia? Beijo grande, um abraço para todo mundo que acompanha a gente nesse Sport Center, quem está aí de casa, dia ainda de ventania no Rio de Janeiro. Já falava no SC da manhã, se ventar demais o cabelo por aqui, não repara não, é porque tá demais a ventania no Rio de Janeiro. Mas enfim, quem quer fazer ventar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil é o Flamengo. Amanhã tem esse confronto importante, a reedição da final da Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã, 20h30, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas a prioridade, Gláucia, do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo deve tirar alguns jogadores dessa partida, colocar uma equipe mista. Significa que vai abrir mão, não vai defender o seu título? Não, pelo contrário, vai colocar em campo uma equipe competitiva. Para isso, tem contratado bastante, então vai tentar ali competir e seguir em frente na Copa do Brasil. Mas a prioridade, se tiver algum jogador com probleminha, vai para domingo, segura para domingo, jogo contra o Ceará fora de casa, pelo Brasileiro. Aí você tem, por exemplo, o Pedro e o Alacian que estão suspensos no Brasileiro, aí devem jogar amanhã sem maiores tipos de problemas. Aí falando desse pacotão de reforços, né, Glaucio? Agora à tarde no Rio de Janeiro chega o Carrascal, enfim, aquela coisa de praxe, né? Fazer exames, ser apresentado e deve ser apresentado à torcida amanhã junto com Samuel Lino e também o próprio Carrascal vai estar em campo lá para essa partida contra o Atlético Mineiro. Além disso, nesse pacotão todo aí, tem a questão do Emerson Royal, já está regularizado, foi apresentado ontem no Ninho do Urubu, mas ele e Saul já deram um tchauzinho para a torcida no fim de semana contra o Galo. E o Flamengo, Gláucia, ainda tenta aí a contratação do Lucas Beltrán. Até a companheira Raíssa Simplício há alguns dias deu essa informação, mas o que a gente tem aqui é que o Flamengo sondou o jogador, sondou a Fiorentina nessa possibilidade de trazer o atacante argentino. A situação não avançou muito, deu uma travada naquela época, mas nessa semana o Flamengo recebeu uma sinalização de que pode ser que ande sim. Então o Flamengo está em conversas com a Fiorentina para ver se consegue mais essa contratação. E por fim, nesse pacotão todo, Lucas Paquetá. O Flamengo colocou aí meio que aquele easter egg, né? Uma dicasinha, enfim, aparecendo uma situação ali. Quando busca na contratação do Samuel Lino, de onde vem o dinheiro, de onde vem Saul, aí tinha lá a última questão, de onde vem Paquetá. Aí isso mexeu demais com a torcida rubro-negra. Fato é que o Flamengo observa com carinho, sabe que é bem difícil, depende aí de uma série de situações, o jogador teria que vir, a punição dele, enfim, o que se vai acontecer de fato uma punição. Então todo mundo está ficando de olho nessa situação. Então a gente traz esse pacotão, me estendi pra caramba aqui, mas é isso, esse pacotão rubro-negro. Glaucia.
É que tem muita coisa, né, Pedro? Um beijo para você, obrigada, boa sequência de trabalho por aí. Tem muito assunto, tem muito reforço. É um time sendo contratado. Praticamente isso, né, Calçade? Só nessa reta final aí da fala do Pedro, ele falou do Carrascal, falou do Beltrán e desse agito nas redes sociais em relação ao Paquetá. Vai vendo, fora o que já chegou. Veja a quantidade de jogadores que o Flamengo tem contratado com experiência internacional, nas mais variadas ligas. Isso é importante. Tirando das principais ligas, né? Tirando. E jogadores que estão acostumados a um tipo de jogo que o Flamengo e o Felipe Luiz querem implantar. Então, acho que vai ser um Flamengo muito mais competitivo, Flamengo mais intenso, lutando pela bola, né, durante os 90 minutos. Com esta quantidade de jogadores, é possível fazer isso. Então, assim, vai ser muito difícil definir titulares, reservas, porque algumas equipes têm mesmo. O nível cai tanto quando você sai dos titulares para aqueles que não entram jogando, mas no caso do Flamengo é diferente, né? Então o Palmeiras tentou esse equilíbrio para poder também trocar sem criar um abismo. E o Flamengo está conseguindo nessa janela extraordinária, Flamengo com venda de Mateuzinho, Gerson e mais o dinheiro do Mundial. Então o Flamengo conseguiu um caixa para fazer mudanças significativas. E aí ele pode, nessas escolhas, moldar e trazer jogadores para um... Não é que vai transformar o estilo de jogo. O Flamengo sempre vai tentar jogar bem, mas jogar bem dentro de princípios muito bem estabelecidos pelo Felipe Luiz, de um jogo muito rápido, muito moderno. Isso é bem legal. Então, Carrascal, está vindo, você vê um jogador com experiência internacional. Vamos deixar o Beltrán de lado ainda, mas Samuel Lino, que a gente acabou de ver o Caio mostrando exatamente como ele joga, tinha vindo o Jorginho, o Danilo, agora o Saúl Ñíguez, olha a quantidade de jogadores com experiência internacional para uma Libertadores, fantástico, né, Glaucio? Além do Brasileirão, mas competição internacional ninguém sofre com elas, porque já participaram de grandes, a maioria aí jogou Liga dos Campeões. Só para a gente passar mais para a turma que acompanha a gente também, tem mais informações do Beltrán. O Carrascal já esperado para amanhã, né? Como o Pedro nos informa. E aí, só para quem acompanha o noticiário, conhecer um pouquinho mais do Lucas Beltrán. A carreira do jogador argentino, mas estava no futebol italiano, defendendo a Fiorentina. 24 anos para ele. Pela Fiorentina, 98 jogos, 63 como titular, 16 gols e 6 assistências. Ele que foi revelado pelo River Plate em 2019, aí tem um currículo maior dele, né? Passou pelo Colón em empréstimo em 21 e 22, antes de voltar para o River, onde ganhou mais espaço. Disputou as Olimpíadas de Paris pela Argentina e tem como título um argentino e uma Supercopa da Argentina. E aí os números dele na temporada 24-25, com 47 jogos, 6 gols e 4 assistências. É quase um time novo, hein, Rafael Marques, com tanta gente que está chegando. É verdade, é um Flamengo bem diferente daquele que começou a temporada de 25, né? Um time com mais opções, um elenco ainda mais encorpado. Se já tinha o melhor elenco do Brasil, eu acho que isso é uma coisa muito repetida, né, nas análises quando o Flamengo é o assunto. Agora o Felipe Luiz tem ainda mais gente para poder escalar 11 e planejar mais 5 durante um jogo de futebol. Só queria fazer uma observação que eu acho que é importante nesse momento, é um contraponto que serve no mínimo para reflexão, Gláucia e Calçade. O Flamengo, ao trazer o Carrascal, que eu acho também uma grande oportunidade de mercado, jogador de 27 anos, né? Assim como o Emerson Royal tem 26, assim como o Samuel Lino tem 25, assim como o Beltrán, se vier, tem 24. O Flamengo está montando o elenco para algumas temporadas, não só para terminar 25 pensando em ganhar títulos importantes, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São competições, são contratações que também permitem o clube planejar algo a médio e longo prazos. Muita gente chegando que tem predileção de atuar do lado esquerdo, como diriam os antigos, muita gente adernada para canhota, né? Samuel Lino joga por ali, Carrascal prefere jogar por ali, já tem o Bruno Henrique que faz esse papel, já tem o Michael, já tem o Cebolinha. Em algum momento
vai ficar um pouco pesado administrar tantas peças assim. Ninguém está dizendo que o Flamengo não vai, deixar de utilizar algum desses jogadores. Não é isso. Estou dizendo que, para um setor específico, há gente demais. E aí, como um joga, no máximo um outro entra, um terceiro pode ser utilizado, pode ser que uma dessas peças acabe perdendo um pouco de espaço, que é natural nessa dinâmica do mercado do futebol. E o Flamengo é um clube que tem essa característica, está sempre agitando o mercado, e agora fez isso nessa janela de maneira esplêndida, Glaucia. Vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso Sport Center. Vene Casagrande, desse pacotão aí de reforços que você tanto se animou aí durante a semana e com toda a razão, quem chega para ser titular no Flamengo? Você acha que alguém chega para isso? Olha, eu vou ser sincero, obviamente isso não é uma informação, depende muito do desempenho. É sua opinião. É minha opinião. Eu acho que o Samuel Lino ele chega para ser titular na ponta esquerda do Flamengo atualmente. Embora o Flamengo tenha jogadores à disposição para essa função e posição, mas são jogadores que não conseguem mais entregar com a camisa do Flamengo, que é o Michael e o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique eventualmente faz... E o Royal, não? O Royal, eu ia chegar nele. É porque eu acho que o Felipe Luiz, ele sempre quis um jogador como o Samuel Lino, para fazer essa função de extremo esquerdo, que recompõe bem também a parte defensiva. Estrategicamente falando, eu acho que é o jogador que o Felipe Luiz muito queria. O caso do Emerson Royal, ele vem para substituir a saída de um outro jogador, que é o Wesley. Mas eu não consigo garantir que, de fato, ele vai ser titular absoluto, pelo menos na minha visão. Porque o Varela também vem numa crescente. Então depende muito do começo do Emerson Royal com a camisa do Flamengo. No caso do Samuel Lino... Quem você escolheria hoje? Para ser titular? Emerson Royal. Emerson Royal. Emerson Royal. Meu time ideal do Flamengo hoje seria Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, e aí Pulgar à disposição, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino. E aí eu fico na dúvida entre o Saúl e o Luiz Araújo, mas vou botar o Luiz Araújo e o Pedro. Esse seria o meu time ideal atualmente. Então estamos falando... Tá ruim, Pedrosa? Estamos falando, por exemplo, de um Carrascal que está custando 12 milhões de euros e vai chegar para ser reserva, para compor elenco. Então, assim, de fato, são contratações muito importantes, mas te respondendo, eu acho que o Samuel Lino é porque muita gente não está valorizando essa contratação, muito pelo contrário, dizendo que os valores são exagerados. Não, estamos falando de um futebol que o mercado está inflacionado. E você contratar um jogador de 25 anos por 22 milhões de euros, que consegue te entregar muita coisa dentro de campo, é o famoso jogar sem a bola, é muito importante. Felipe Luiz desejava muito a chegada de um jogador como ele. Foi ele que escolheu, Vene? Ah, foi. Ele participa também junto com o José Boto. Obviamente, ele também deu o pitaco dele no estilo de jogo. E a gente sabe que o Felipe Luiz, ele acompanha muito o futebol. Muito mesmo. Ele é viciado, ele assiste muito. Então, com certeza, ele já assistiu a vários jogos do Samuel Lino. Se eu assistir, imagina o Felipe Luiz. Então, acho que, assim, estrategicamente falando, sobre estilo de jogo, eu acho que o Samuel Lino chega para ser titular. E outra, ele está usando a 16. O último que veio do Atlético de Madrid e usou a 16, você lembra quem foi? Não. O Felipe Luiz. Deu certo. Olha lá, Lucas Pedrosa. Joga na esquerda, né? Será que vamos ter que aturar muitas coisas nesse 2025? Olha, Fernanda, o time do Flamengo já era forte. Aí perdeu o Gerson e perdeu o Wesley, que são peças muito importantes. Mas conseguiu ter o Jorginho, agora Samuel Lino, o próprio Carrascal, que é um jogadoraço, Emerson Royal, que também tem todas as condições de conseguir suprir essa ausência do Wesley. É uma equipe muito forte, cara, muito forte. E mais uma vez eu vou falar aqui, nem em 2019 o Flamengo tinha um elenco tão bom assim. É uma equipe que vem para ganhar tudo, realmente. Acho que na Copa do Brasil não vai ser uma prioridade do Flamengo, é possível até que, quem sabe, o Vene pode até trazer melhor isso. Poupe alguns jogadores, vai né? Poupar. Mas vai poupar jogador e... Vou poupar aqui, aí entra o Cebolinha. Vou poupar, entra, sei lá, o Michael. Olha aqui, a gente teve uma fala, um pensamento que trouxe o Vene Casagrande tem uns 2 meses, de que internamente no Flamengo, não foi isso, me conserta aí que eu não quero botar a palavra na boca de ninguém, que o Palmeiras tinha um elenco mais forte que o do Flamengo. Ou mais jovem, enfim, mais poderoso, mais equilibrado. Eu achava mais equilibrado. Era você, a sua opinião? Era a minha opinião. Eu achava o Palmeiras mais equilibrado. Não é de Não, o dentro Flamengo também achava isso. Também? Internamente também achava isso. Isso continua agora, com essa chegada aí? Acho que não. Agora não. Eu acho que agora o Flamengo equilibra muito o elenco. Embora tenha perdido o Gerson e o Wesley. Mas assim... Mas vieram 5, né? E mas o Saúl. O Saúl, ele vem para fazer o que o Gerson estava fazendo, teoricamente, né, no elenco. E aí o Emerson Royal tem condições de suprir a ausência do Wesley. Embora para mim o Wesley, projetando carreira, eu acho que vai chegar mais longe que o próprio Emerson Royal. Mas o Emerson Royal é um baita jogador.
E ele assim, tá pronto, jogador né? de nível Europa, exatamente, ele chega pronto. O Samuel Lino, um baita jogador. Eu acho que hoje o Flamengo tem um elenco muito equilibrado, em todas as posições. Minto, eu acho que só tem que reforçar o gol. Eu acho que tem que fazer a contratação de um goleiro, e não é porque o Matheus Cunha vai para o Cruzeiro, já assinou pré-contrato, não é por conta disso, eu já achava. Eu acho que o Matheus Cunha não é jogador para ser reserva absoluto do Flamengo. Então tem que ter um goleiro ali, eu acho que o Flamengo deveria se preocupar com isso. Mas hoje eu já tenho uma opinião diferente. Em cima dessas contratações, óbvio, tem que esperar eles entrarem em campo. E esse pessoal que também tinha sua opinião lá do Flamengo, também tem? Eu não fiz essa pergunta. Então faz aí, mas eu depois vou você fazer conta. essa pergunta, mas provavelmente eles vão mudar a opinião deles. Sim. Porque são reforços extremamente importantes. Gente, eu brinquei aqui, mas o Carrascal custando 12 milhões de euros e todo mundo sabendo que vai chegar para compor elenco, mostra a força do elenco do Flamengo. Porque em qualquer outro clube, esse jogador poderia chegar para ser titular absoluto. Mas no Flamengo ele vai chegar para compor elenco. E não é um absurdo dizer isso. E também não é um demérito um jogador dizer isso. Pelo contrário, é a valorização do forte elenco que o Flamengo tem. Muito bem. E o Fluminense, Cris? Encara o Internacional. Isso aí, nação. Esse foi mais um corte que está trazendo para vocês aí. Primeiro da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Também do SBT Sport Rio, com o Vene Casagrande e companhia, trazendo informação diária sobre o Flamengo. O Flamengo também está tentando a contratação de Paquetá. É isso aí, Lucas Paquetá novamente entrou na mira do Mengão, seria um baita reforço. O Flamengo já contratou 5 e ainda quer mais, ainda tem o Beltrán. Já pensou o Flamengo contratando 7 jogadores na janela de transferência? Mais da metade do time. O Flamengo tá montando aí um super time, um super elenco aí. E rapaz, Felipe Luiz não vai ter o que reclamar, ninguém vai ter o que reclamar. A diretoria está agindo forte no mercado da bola, agiu fortíssimo com esses reforços. Muito reforço, mesmo chegando no Flamengo, é só notícia boa no Mengão. A imprensa se rende, né? Não tem como não se render ao Flamengo, né? Esses reforços que o Flamengo está fazendo é de surpreender qualquer um.